Olá, amigos! Desde os tempos antigos, a Tailândia é muito famosa por sua diplomacia de bambu, ou vento nessa direção. Graças a isso, eles foram libertados da dominação ocidental no século XIX. Semelhante na Segunda Guerra Mundial, eles costumavam cooperar com a Grã-Bretanha para estar pronto para lutar contra os fascistas. Mas logo depois de serem atacados pelos japoneses, eles perceberam de repente que os japoneses eram mais fortes. Então a Tailândia seguiu o eixo e declarou guerra à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos. Em 1944, quando os aliados estavam prestes a vencer, o parlamento tailandês removeu o primeiro-ministro Pimbun Songaram em favor do movimento Free Thai, que incluía pessoas anti-japonesas. Isso significa que eles trocaram de lado uma segunda vez. Quando a guerra terminou, o primeiro-ministro Pimbun Songaram foi levado a julgamento perante as tropas aliadas, acusado de colaborar com o eixo. No entanto, ele foi absolvido porque um grande número de tailandeses se levantou para protestar. Eles afirmam que ele fez tudo no interesse nacional. Não apenas o povo, o exército real tailandês também mostrou lealdade ao Marechal Pimbun. Em 1947, oficiais deram um golpe que derrubou o primeiro-ministro Thammun Nausava, que havia se juntado ao movimento Free Thai contra o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Eles então trouxeram Pimbun de volta ao poder. Para agradar ao Ocidente, abandonou o estilo fascista de liderança, empreendeu uma série de inovações para orientar o país para a democracia. Lá, Pimbun autorizou a formação de novos partidos, perdoou alguns presos políticos e planejou eleições livres. No entanto, dito ser o principal, na realidade ele ainda expurgou e matou os dissidentes como de costume. Em 1950, Pimbun se juntou aos Estados Unidos com cerca de 3.650 soldados tailandeses para se juntar à Guerra da Coreia. Ele disse ao parlamento que, enviando apenas um pequeno número de soldados como sinal de amizade, receberíamos muito em troca. De fato, imediatamente após a guerra, a Tailândia recebeu cerca de 10 milhões de dólares em ajuda econômica dos Estados Unidos e 25 milhões de dólares em empréstimos do Banco Mundial. Ao mesmo tempo, o Ocidente também os considera como irmãos e devem ser recrutados para a mesma facção. Em 1954, a Tailândia juntou-se à Organização do Tratado do Sudeste Asiático com os Estados Unidos e tornou-se oficialmente aliada. Seu objetivo comum era combater o comunismo. A razão pela qual a Tailândia se juntou a SEATO não foi porque eles achavam que o lado dos Estados Unidos era mais forte que o lado soviético, mas por causa da situação no país. Naquela época, o Partido Comunista da Tailândia consistia principalmente de chineses étnicos, apoiados pela China com o objetivo de derrubar o governo. Portanto, as autoridades temem não conseguir lidar com isso, então é melhor fazer amizade com os Estados Unidos. Apesar de se tornar um aliado e condenar abertamente a China, nos bastidores, o primeiro-ministro tailandês enviou secretamente os dois filhos de seu conselheiro próximo, Sangphatanothai, a Pequim. Filha de 8 anos, filho de 12 anos. Eles foram criados sob a tutela do premier Zhou Enlai. A fim de estabelecer um canal diplomático clandestino, as duas crianças foram trazidas como reféns, semelhante às dinastias chinesas do passado. Isso mostra boa vontade, amizade, não querendo se tornar inimigos um do outro. No entanto, a Tailândia ainda é uma boa aliada dos Estados Unidos, pronta para pular na água fervente se os Estados Unidos derem dinheiro. De 1965 a 1972, eles enviaram cerca de 40 mil soldados para participar da Guerra do Vietnã. Soldados tailandeses costumam carregar amuletos e ter sorte com probabilidade extremamente alta. Tanto que muitos soldados americanos disseram uma vez, se você lutar ao lado de soldados tailandeses, suas chances de sobrevivência são quase certas. A razão é porque muitas vezes eles se escondem na floresta e rezam. Portanto, 40 mil soldados participaram dos combates no Vietnã no momento mais violento, mas apenas 351 pessoas morreram. Graças a essa bravura, a Tailândia recebeu cerca de 1,1 bilhão de dólares em ajuda econômica e militar dos Estados Unidos. Essa quantia contribui significativamente para ajudar a face da Tailândia a mudar para uma direção positiva. A disposição de enviar tropas para lutar com os Estados Unidos mostra que o relacionamento deles é extremamente próximo, então não precisamos discutir mais nesta fase. Desde o fim da Guerra Fria, a relação entre os Estados Unidos e a Tailândia tornou-se gradualmente confusa. Não por causa de algum grande conflito, mas simplesmente porque eles não têm mais um inimigo comum. Enquanto isso, a China se fortalece economicamente e é famosa na região. Eles trouxeram muito dinheiro para investir na rede econômica em todo o Sudeste Asiático, sugerindo a rede de empresas chinesas no exterior que operam na região. Como resultado, seu investimento total no Sudeste Asiático ultrapassou os Estados Unidos em 3 a 4 vezes. A Tailândia é o país com o maior número de pessoas vivendo fora da China e tem se beneficiado muito do investimento de Pequim. Graças à proximidade geográfica, bem como ao apoio da comunidade chinesa na Tailândia, o relacionamento entre os dois países aumentou rapidamente em quantidade e qualidade. Em 2010, a China ultrapassou os Estados Unidos para se tornar o maior parceiro comercial da Tailândia. Não apenas economicamente, Pequim é cada vez mais popular com o governo de Bangkok. Em 2014,
a Tailândia deu um golpe de Estado, derrubando a democracia e se transformando em uma ditadura militar. Os Estados Unidos lideraram um corte de 4,7 milhões de dólares em financiamento de armas, cancelando uma série de exercícios militares conjuntos e adiando visitas de oficiais militares tailandeses. Ao mesmo tempo, pedindo um retorno rápido à democracia e nenhuma justificativa. No entanto, a Tailândia não deu ouvidos aos Estados Unidos, eles se voltaram para a China e receberam apoio. Ao mesmo tempo, recebe dezenas de contratos para comprar armas a preços baratos e quase sem compromisso. Para algumas armas modernas compradas nos Estados Unidos, os Estados Unidos geralmente impõem a eles a condição de que, se quiserem usá-las, devem notificá-los com antecedência. A China não o fez. Nos 3 anos seguintes, a Tailândia encomendou 49 tanques de batalha principais VT-4 e 3 submarinos da China no valor de mais de US$ 1 bilhão. Esta é a maior compra de armas em sua história. Para aumentar a atração, a Tailândia também compra muitos equipamentos militares da China, como veículos blindados, radares de posicionamento, foguete. Enquanto isso, as armas americanas quase não estão na lista de compras. Tailândia e China também planejam abrir uma fábrica conjunta de armas comerciais em Khon Kaen. Será responsável pela montagem, produção e manutenção de sistemas avançados de armas para o Exército Real Tailandês. Eles também permitiram que a China construísse uma instalação submarina na base naval de Satay. Isso poderia ajudar Pequim a reunir inteligência porque tem um porto naval dos Estados Unidos. Além disso, a Tailândia também realiza mais exercícios bilaterais anuais com a China do que qualquer outro país do Sudeste Asiático. Perceber que a situação não é boa pode perder aliados para os adversários. Em 2019, os Estados Unidos pararam de criticar o regime tailandês. Eles forneceram gratuitamente 4 helicópteros, 37 veículos blindados e outros 23. Simultaneamente, assinou um contrato no valor de US$ 400 milhões, vendendo 8 helicópteros de ataque A-6 e 50 mísseis Eufire e mísseis guiados avançados. Estes são os negócios de armas mais importantes em anos entre os dois países. Parece que a América está tentando manter um amante infiel. A razão pela qual os Estados Unidos devem ser brandos é porque, na Tailândia, a base aérea de Utapao é um importante centro logístico para as forças americanas nos oceanos Índico e Pacífico. No entanto, pelo que aprendemos acima, no caso de um conflito com a China, a Tailândia não é mais um parceiro confiável para atender aos interesses dos Estados Unidos. Essa é a avaliação dos estrategistas de Washington. Portanto, é difícil para o sábio brincar. O vídeo termina aqui. Obrigado por gostar, tchau e até mais.